no sentido literal do texto, quando diz não há nada de novo embaixo do céu. A gente acha que essas guerras, ou esses rumores de guerra, só estão acontecendo do jeito que está acontecendo agora. Mas nesse mundo que não é novo, muitos outros momentos semelhantes a esses já foram vividos por outras pessoas, por outros cristãos, e Deus tomou conta de todas essas eras e de todos esses momentos. Que essa recordação possa nos acompanhar, a quem está aqui e quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo aqui também. Que Deus possa te abençoar, Franz. Uma ótima recordação. Irmãos, o Salmo 121 diz bem assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu gostaria de falar rapidamente com vocês, irmãos, a respeito das nossas decisões. Falar sobre as decisões que a gente toma e que nós podemos e devemos tomar, e nós temos controle sobre essas decisões. Decisões que temos controle, mas as suas respostas, as suas repercussões, ou as consequências das suas escolhas que não estão no seu controle. A decisão de um presidente que talvez achava que aquela atitude mais enérgica pudesse deixar o mundo de joelhos aos seus pés. Está acontecendo algo totalmente contrário a isso. E as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, e às vezes são boas, mas a gente acha que a gente já tem que colher na hora que a gente quer. Então, todas as decisões, sejam elas boas ou não tão boas assim, não está no nosso controle. Deus vai nos revelando aos poucos. Tem um poeta português chamado Fernando Pessoa, que num livro dele chamado Mensagem, a primeira parte diz assim: o esforço é grande e o homem é pequeno. O esforço é grande e o homem é pequeno. Já quase 40 anos atrás, teve um homem com esforço enorme, mas sendo pequeno, que ousou a fazer uma travessia oceânica. Ele tentou sair do sul da África, num lugarzinho chamado, eu vou ler aqui para não errar, Luderitz. Um nome alemão, parece até Franz Schubert. Um nome alemão na África. Mas um lugarejozinho, um porto pequenininho, que fica no finalzinho de um deserto da Namíbia. Olha que interessante. Esse homem saiu de lá para fazer uma travessia do Atlântico Sul até Salvador, na Bahia. Esse homem, chamado Amir Blink, é um economista, formado em administração, um paulista que era remador e resolveu fazer essa travessia. Só que a travessia em si, você pode pensar, se for num transatlântico, deve ser bom, né? Mas ele fez num barquinho, num iate pequenininho, quase uma canoa, um barco a remo. Imagina você atravessar quase 6.500 quilômetros com um barco a remo da África ao Brasil. E ele tentou fazer isso. Mas quando ele começou a se planejar, 2 anos antes, ele tentou conversar com o nutricionista, como vai ser minha alimentação? E aí começou a pegar coisas desidratadas que ele pudesse estar consumindo lá, ao longo de 100 dias, que era o prazo previsto para fazer essa viagem. Nutricionista, quais são as coisas que eu preciso levar no barco, roupa seca, como me trocar, quanto tempo eu vou precisar fazer a remada e quanto tempo eu vou ter para poder dormir, ou seja, todas as coisas que ele poderia fazer para se preparar para aquela viagem, ele fez, inclusive o barco. Era um iate, apesar de ser pequenininho, mas lá cabia, tinha espaço para ele cozinhar, tinha espaço para guardar reservatório de água, para todos esses dias. Imagina, esse homem se preparou por completo. Chegou o dia da viagem. Aí agora está tudo certo, né? Ele se preparou, fez todo o dever de casa. Aí no livro dele, chamado
100 dias entre céu e mar. 100 dias entre céu e mar. Nesse livro, ele faz o detalhe de... Ele faz o detalhe de toda a travessia, mas o interessante é que ele diz o seguinte: ele saiu no dia em que ele planejou, na estação do ano que ele queria e precisava para conseguir fazer a travessia. Ele só não contava que depois de um dia tão bonito, no final tudo pudesse aparecer, tudo pudesse, o que era claro, ficar cinza, e de cinza ficar ainda mais negro. E diz que no momento em que ele tentou dormir, pastor Arildo, quando ele fechava o olho, ele não sabia se ele estava tendo pesadelo, se ele estava no céu, se ele estava no inferno. Diz que essa embarcação, ela deu vários loopings, as ondas vinham, o vento também, ele não sabia aonde era céu e onde era a parte de baixo do oceano. E naquele momento, um homem tão preparado, um homem que estava com tudo certo para poder fazer aquela travessia única, ele lembrou que o esforço é grande, mas o homem é pequeno. Diz ele no livro que ele fecha os olhos e disse para ele mesmo: não há nada mais que eu possa fazer que não seja orar. Não há nada mais que eu possa fazer que não seja orar. Diz que ele orou, fechou os olhos, tentou respirar o máximo que pôde, e de repente o tempo começou a ficar bom. E para o marinheiro diz que não há nada melhor do que você ver a linha do horizonte. Isso é sinal que você não está submerso e nem que uma nuvem pesada está à sua frente. Diz que o horizonte é que traz a calma, traz o alívio, traz o conforto e traz o incentivo. Mas ele falou que além dele ver o horizonte, o que ele mais pensava ao ver aquele horizonte era que a canoa que ele se encontrava, todo remo é feito de costas, de forma que você vê o seu passado, mas o seu pensamento está no futuro. Você vê o seu passado, mas o seu pensamento precisa estar no futuro. Que lindo, né? E no mesmo livro ainda, Mensagens, o mesmo poeta ainda insiste em dizer que a alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão assinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha parte feita, o por fazer é só com Deus. Da obra ousada é minha parte feita, o por fazer é só com Deus. Nós ousamos a vir aqui hoje, numa terça-feira de carnaval. Nós ousamos a pedir coisas a Deus, que tem o controle de tudo. Que nós não deveríamos estar nos incomodando, nós não deveríamos estar incomodando a Deus daquilo que Ele sabe que é melhor para a gente. Mas da obra ousada, Deus diz que há a nossa parte a ser feita. E por isso que Ele nos incomodou. Nós não viemos aqui porque queríamos estar aqui. Deus nos incomodou. Deus te fez lembrar das coisas que precisavam ser oradas. Deus quer se envolver com a sua causa. Deus quer se envolver com você. Tão importante quanto te fazer chegar ao destino almejado é te fazer ter um momento a sós com Ele. E o momento desse engenheiro administrador foram 100 dias, que possivelmente ele teria coisas maravilhosas para dizer, o quanto que Deus guardou ao longo da viagem. Mas, irmãos, em alguns momentos da vida, principalmente os do aperto, principalmente os momentos onde a gente acha que a nossa inteligência é insuficiente, que você eleve os seus olhos para o monte, de onde vem o seu socorro. E o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e todas as suas eras, sejam as passadas ou as vindouras. Deus nunca perdeu o seu controle, nunca e nunca o perderá. Que Deus possa nos abençoar assim nessa noite.